Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E vamos a mais uma aula de educação musical. Desde já eu peço licença aos colegas que estão ao vivo, já agradeço a presença, né, pela gravação, muito obrigada. E hoje nós vamos falar já antecipadamente sobre o ciclo 3. Muitos colegas já entregaram o ciclo 2, então hoje eu vou falar do ciclo 3, porque semana que vem não teremos aula por conta aí do feriado, tá? Então eu vou ter que antecipar um pouquinho, né, o ciclo 3 não apareceu ainda para vocês, que é o Codali, mas eu já vou falar o passo a passo da aula e assim que sair a atividade no ar, vão ter outros vídeos complementares também. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é claro que nós estamos à disposição para esclarecimento. Esse é um pouquinho mais, não digo complicado, mas é um pouquinho mais específico, porque a gente vai fazer uma atividade como se a gente estivesse adaptando o que o Codali coloca para nossa realidade de hoje, mas não é vídeo, tá? Essa é uma atividade escrita. Então, ela vai ser dividida em 3 partes. A primeira coisa é escolher uma música, tá? Se a música for grande, não precisa necessariamente postar a música inteira, mas o mínimo de 8 compassos, caso seja, número par, vamos dizer assim, né, porque às vezes a música é assimétrica e às vezes você consegue colocar a frase, o término da frase em 11 compassos, né, quem quiser colocar a partitura completa também no documento ou anexar na atividade não tem problema. De preferência, gente, em PDF ou em imagem, porque às vezes vocês escolhem um programa de música que a gente não tem no computador, aí a gente não consegue fazer a leitura, mas é possível pegar essa partitura e colocar dentro do documento da atividade também, do próprio Word. Tudo que vocês fizerem já vai salvando automaticamente. Então, na hora de escolher, evitem, né, se possível, músicas com muitas alterações. Pense no Kodali para iniciação musical. Então, por exemplo, é uma música um pouco mais no sentido folclórico, uma música de iniciante. A gente não vai escolher uma música que tem 4, 5 bemóis, ou que tenha 3 sustenidos, por exemplo, porque isso vai dificultar um pouco as outras etapas que eu vou explicar. E aí vocês vão justificar a escolha dessa música. O que é a justificativa? Por que eu vou escolher essa música? O que eu quero trabalhar com ela, né? Se eu estiver adaptando alguma coisa do Kodali. Eu posso mencionar um intervalo específico, eu posso trabalhar nessa música, por exemplo, às vezes a digitação de uma nota no instrumento que o aluno está com dificuldade. Aqui é mais pessoal. Se a gente for falar do Kodali, tá, gente? Isso é o educador, né? Ele é húngaro, então na Hungria o intervalo característico trabalhado na iniciação é a terça. Isso não quer dizer que aqui no Brasil vá funcionar dessa forma, tá? É uma escolha específica deste educador para a realidade do país dele. Então aqui você pode escolher o intervalo de quarta. Vamos supor que os alunos estão com muita dificuldade de entoar, de afinar ou de tocar mesmo aquele intervalo. Então aqui vai ficar a critério de vocês. Quem quiser seguir especificamente o Kodali, vai trabalhar, né, uma música que inicie ou que apareça muitos intervalos de terça nessa melodia. Depois a gente fala da questão rítmica da canção. Aqui não é a letra. Por exemplo, eu vou escolher lá Ciranda Cirandinha e vou colocar a letra de Ciranda Cirandinha na partitura. Não, não é isso. A fala rítmica, ela está relacionada com o ritmo da música, tá? Então, se a gente for pensar no Kodali, a gente vai usar tá para semínima e tite para colcheias. A pausa já é o silêncio mesmo e tá para a mínima, como a gente já faz aí habitualmente. A fala ritmada, né, nesse caso, do Kodali, ele indica essa fala. Mas se você quiser também trabalhar relacionando a figura a uma palavra aqui no Brasil, por exemplo, a semínima poderia ser representada pela palavra pão ou pela palavra pé, uma palavra monossílaba, né? A colcheia, ela poderia ser representada pela palavra casa, lua, bola, bala, por uma palavra de 2 sílabas, né? Desculpem, a mínima, ela é o tá ou alguma coisa que estique, né, a fala, no caso, aí para representar esses 2 tempos. A pausa é o silêncio para todo mundo mesmo, isso não muda em aspecto algum, tá? E a partitura visual, que para o Kodali, eu vou mostrar o exemplo aqui para vocês, é escrito em notas iniciais com letra minúscula.
Então, cuidado para não confundir com a cifra dos acordes, que é em maiúsculo, senão fica incorreto, tá? Mas vamos para um exemplo aqui. Antes de eu mostrar uma atividade aqui para vocês, a gente tem que pensar lá no nosso guia, tá? Como que ele coloca as notas musicais. Então, D, R, M, F, S, L, T. Por que T? O T é o Si, tá? Só que é o T mudo, o T sozinho. É representando a nota Si, porque o S já é o Sol. Senão ficariam duas notas com a mesma inicial. Aí ficaria estranho para diferenciar. Então, para o Kodali, ele coloca o S minúsculo, que é Sol, e o T minúsculo representando a nota Si, tá? Mas se aparecer uma nota alterada com sustenido, aí você acrescenta a vogal I, que é o exemplo aí da tela, nessa letra. Então, vamos supor que você escolha uma música em Sol maior e ela vai ter o Fá sustenido. Então, vai ficar Fi, Fi, e as outras notas tudo inicial com minúsculo normal. Se você escolher uma nota que seja alterada com bemol, você vai acrescentar a vogal A na frente dessa letra minúscula. Então, vamos pegar aí a tonalidade mais conhecida, né? Para o caso do bemol, vamos supor que você tem o Si bemol, que é mais usado em Fá maior. Aí você vai usar TA. O A representa o bemol. O T é o Si, certo? A nota Si. Então vai ficar TA. E as outras notas todas em minúsculo normalmente, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês na tela uma atividade. Não necessariamente eu preciso escolher música infantil, nem música folclórica, tá? Como eu disse anteriormente, é uma escolha pessoal sua. O Kodali escolhia músicas folclóricas e ele contemplava muito a necessidade de se trabalhar a música nacionalista. Ele tinha um caráter nacionalista. Mas a gente pode escolher uma música tipo a Nona Sinfonia, Berceus do Brahms, a gente pode escolher uma melodia de iniciação a que vocês quiserem. Não precisa ser uma música nacional, tá? No caso aqui do exemplo, é o Asa Branca, que é bem conhecido, quase todo iniciante toca, né? Qual é a justificativa, né, no caso aqui? Eu estou enfatizando o intervalo de segunda, Sol Lá, que é o início da música, tá? Então, eu estou enfatizando o intervalo que vai ser muito trabalhado nessa música, que seria a segunda maior. Beleza. Aí, vamos supor que você não tem muita familiaridade com o programa de música, você não quer escrever essa partitura. Posso escrever à mão? Sim. Escreva de uma forma legível, tire foto e cole no documento, que a gente consegue visualizar a sua atividade, tá? Não tem problema não, pode fazer à mão desde que fique legível. Percebam que para o Kodali a gente coloca muito a cabeça das notas, a gente não coloca que são as hastes, né? Desculpa, falando ao contrário. As hastes, a gente não preocupa com a bolinha, com a localização das notas na pauta, mas sim com o ritmo, tá? Então, no caso da fala rítmica, aqui vamos supor que a pessoa escolheu casa para colcheias e pé para semínima. Então, como que fica? Casa, pé, 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 pé. Casa, pé, 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 pé. Então, eu estou usando o pé para semínima e o casa para colcheias. Se fosse fazer do jeito que o Kodali indica, ti, ti, tá, 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 com dois A. Ti, ti, tá, 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 tá. Entenderam? Então, vocês têm as duas opções. Ou relacionar as figuras com uma palavra ou usar o tá e ti conforme ele indica. E depois aqui é colocar as iniciais em minúsculo. No caso do Fá, né, seria aqui sustenido, né, mas não aparece. Sol, Lá, Si. Aqui está escrito errado. Eu vou mostrar dois erros propositais. O L está maiúsculo, não pode. As iniciais do Kodali são em minúsculo. E foi usado TI. T é Si. Ficaria Si sustenido. A gente não tem Si sustenido nessa música. Então, é o T mudo, tá? Cuidado aí na hora de escrever para não se confundir. Exemplo 2, vou pegar a música Peixe Vivo, olha lá, ó, foi colado a foto, né, da canção.
Ah lá, ó, aqui foi colocado só o ritmo da música, não tem pauta, tá vendo que tá tranquilo, dá para fazer isso à mão ou no computador tranquilamente. Então, pé, 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 bola, pé, 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 pé. Então você vai colocar exatamente o ritmo que tá aqui, ó. A pausa, né? Pode ser representada pela pausa mesmo. Colcheia, tá escrita colcheia. Aqui no caso é bola, né? No caso a pessoa escolheu bola. E no caso de uma nota pontuada, como que eu faço? Pé, pé, desculpa, pé, lá. Eu não tenho bó. O bó tá usando para ser mínima, então eu tenho a segunda parte da palavra. Ou o ti, caso você escolha usar tá e ti como o codalho, tá? Aí depois o número 3, né, a construção da partitura visual, em minúsculo, ah lá, mi, sol, lá, sol, mi, sol, fá, ré, fá, mi. Dó, lá, si, dó. Olha lá, o si é T mudo. Dó, si, lá, sol, mi, sol, fá. Ou seja, todas as iniciais em minúsculo. No caso dessa música, a tonalidade não tem alteração porque está em dó maior. Mas se eu tivesse um si bemol, eu ia colocar o A na frente da vogal T. Se eu tivesse um Fá sustenido, ia ficar Fi. Eu ia colocar o I minúsculo na letra F, representando o Fá sustenido. É só isso o exercício, tá? A música é de livre escolha, de vocês, como eu disse, né? E eu vou dar algumas dicas aqui que são específicas do Kodali, né? Para falar um pouco mais sobre ele, né? Que a gente entrou direto na atividade sem eu ter falado sobre ele, mas é bem simples. E no nosso livro do Guia de Estudos, tem um exemplo, é claro que não pode ser utilizado, porque já está pronto, que é a música folclórica A Barata Diz Que Tem, que está em dó maior, mostrando isso também, caso você tenha alguma dúvida, né? Que aqui na tela fica meio pequeno para dar o exemplo, mas lá na atividade do próprio guia de estudos a gente tem um exemplo lá para vocês, ok? Então, são essas 3 partes, tá? Colagem da música, e justificar o intervalo que você está escolhendo ou por que você escolheu aquela música para o seu trabalho. A fala rítmica está relacionado ao ritmo das figuras, pode ser só as hastes, né? Não precisa colocar a cabeça da nota, nem colocar clave, nada disso. E daí o mesmo esquema do ritmo das hastes, você pode colocar embaixo as letras em minúsculo da partitura visual, que são as escritas em minúsculo, ok? Só isso. Bom, no caso aqui do Kodali, ele trabalha muito canções e jogos infantis cantados na língua materna. Ele trabalha melodias folclóricas nacionais, como eu disse anteriormente, com futuro acréscimo de melodias de outras canções também, mais de cunho europeu, né, mais no sentido erudito, e temas derivados do repertório erudito ocidental também. Aqui tem um exemplo, vocês vão perceber que tem muita coisa pentatônica também nos exemplos dele, tá? Que é típico do educador. Paralelamente, o uso de repertório erudito ocidental no programa do ensino proposto por ele inclui obras de Monteverdi, Bach, Handel, Mozart, Beethoven, Schumann e outros compositores dos períodos. Geralmente eles pegam aquelas canções que são mais de iniciação ou melodias mais conhecidas ou adaptadas. Então trabalha-se barroco, clássico, romantismo, também até peças contemporâneas, mais de grau mais de média a fácil dificuldade. A leitura relativa, ele trabalha muito com a altura inicial do dó na pauta, que ele chama de dó móvel, e também a leitura através do nome de nota sem pauta, como a gente viu anteriormente, né, que coloca só as figuras e as iniciais em minúsculo embaixo. Isso é uma coisa muito específica do Kodali. A leitura relativa com a altura inicial, e depois embaixo para vocês verem o nome das notas, ó. Mi, ré, dó, ré. Aqui tem um quadro, tem um pouquinho de exemplo do que a gente falou da atividade, ó. As notas com bemol acrescenta o A, né?
as naturais, a gente também tem o I representando o sustenido, e a grafia dos nomes dos livros. Então, é muito comum, às vezes, a pessoa confundir com acorde, né, que as iniciais das cifras são em maiúsculo, mas no caso aqui nosso é justamente minúsculo para não fazer essa confusão, tá? E a nota Si representado pela letra T. Aqui tem um exemplo curto de um ritmo aos moldes dele, que é ti-ti-tá, ti-ti-tá, ti-tá, ti, tiri-tiri, ti-ti-ti. Aí tem uma tercina, né? No caso da semicolcheia, ele usa tiri-tiri, para não confundir também com a colcheia, tá? Mas isso é uma indicação específica do educador, tá? Não quer dizer que a gente tem que ler dessa forma. Muita coisa a gente já faz, às vezes, num ditado rítmico, né? No pessoal que trabalha com Pozzoli, acaba trabalhando isso, às vezes não fala a mesma sigla, mas o sentido rítmico de estudo é praticamente o mesmo, tá? Mas é só para a gente conhecer um pouquinho. E as alturas também, ele gosta muito de utilizar gráficos, né? Se vocês observarem a leitura, né? O professor pode ser mais criativo na elaboração dos exercícios próprios, e são várias as possibilidades, inclusive de improvisação vocal, leitura de canções, gráficos, partituras, onde som e imagem estejam combinados e colaborando para a aprendizagem geral dos alunos. Então, a escrita do gráfico, né? Primeiro ele coloca como pontos, às vezes, né? Só o sentido de onda, e depois ele vai acrescentando as iniciais para só depois, no futuro, trabalhar isso na partitura tradicional. Bom, pessoal, da atividade é praticamente isso, tá? É, Não tem muito segredo, mas caso vocês tenham alguma dúvida, eu e os tutores, nós estamos à disposição para ajudar aí, se vocês precisarem. Eu vou pausar a gravação dessa primeira parte, que se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição e não fica registrado aqui ao vivo, ok? E depois eu vou passar a parte 2 aqui. Muito obrigada desde já.